Boa noite, senhoras e senhores. Eu vos agradeço humildemente pela presença, pelos interessados em acompanharem este nosso projeto, essa nossa pesquisa, a qual intitulamos, da forma mais honesta que podemos, de História da Luz. O projeto A História da Luz, como vocês já devem ter percebido, ele é dividido em alguns estágios. Cada um deles vai conduzir os interessados a um processo específico de aprendizado que tem como maior objetivo incentivar a busca, o processo da autoiniciação, ou seja, de toda aquela situação que o homem caído, o homem que perdeu a sua natureza edênica ou edenal, como cada um preferir, ele busca aquele contato, aquela lucidez, aquela cumplicidade que ele tinha com o Criador lá no início dos tempos. Por isso que digo um retorno à sua natureza edênica, ou seja, aquele ponto em que nós, ou seja, em que o grande Adão, ou seja, nós, humanidade, como células, pequenas células deste grande corpo de Adão, Adão Kadmon, ou seja, o homem primordial, ele tinha esse contato, essa faculdade de sentir, de pensar, de perceber aquilo que o Criador sentia, pensava, percebia. Uma natureza um tanto complexa para um ser que, conforme o histórico, os diversos mitos que o próprio cristianismo ou o judaísmo, o próprio islamismo também apresenta, ou seja, essas tradições semitas, elas nos apresentam situações que demonstram que o Adão foi um ser que em determinado ponto ainda era um pouco imaturo, ou seja, um ser ainda ingênuo foi posto a comandar toda uma obra de criação, formação e manifestação de mundo. Sabemos que isso é um mito. Lembrando que o mito, a lenda, ela nos aponta uma verdade. Ela não nos aponta um fato. Lembrem-se sempre disso. Eu sempre pontuo, já pontuei em alguns momentos essa situação. A lenda, o mito, ela nos apresenta uma verdade. Ela não está nos apresentando um fato. Se chegar um momento em que ela é um fato, que, digamos, arqueólogos venham a comprovar determinadas coisas, como diuturnamente isso é descoberto e normalmente leva-se 20 anos para ser publicado, pois falamos de um ramo da ciência que é muito específico, a arqueologia. Mas, vejam, falar desses mitos, falar dessas lendas, falar dessas verdades que criam dogmas e cargas culturais muito fortes que formam diversas culturas, é redundante esse ponto, mas que incutem padrões de pensamento, de conduta dentro de povos, que em determinado ponto geram religiões, são fatos extraordinários dentro da história das tradições. Neste ponto, voltamos àquela situação que sempre batemos na tecla da tradição primordial, um momento em que a humanidade ainda não era dividida em Oriente e Ocidente. Falamos de um momento em que talvez a população do mundo beirava aí, engraçado falar, mas talvez nós tínhamos cerca de 2 milhões ou 10 milhões de habitantes em todo o planeta. Talvez estou exagerando, talvez estou jogando esse número muito para cima, mas é
muito duvidoso falar sobre a tradição primordial. Mas falamos, meus caros, de situações que foram construídas com carga de agregados culturais, de humanidades que viam o sol nascendo à sua direita ou à sua esquerda, pois ele estava de frente para o norte ou pois ele estava de frente para o sul, nos diversos pontos do orbe. Falar sobre isso traz algumas responsabilidades, é óbvio que traz. Mas, se você está acompanhando o nosso projeto, você vai percebendo que de tempos em tempos, ou pouco a pouco, nós vamos apresentando para vocês alguns nomes de autores, nomes de obras. Nós já temos um episódio que é uma bibliografia básica. Daqui uns dias talvez eu faça mais um episódio desse de bibliografia básica comentada. Posso apresentar para vocês diversos livros, ou se não nomes de livros, alguns documentos. Realmente hoje nós somos felizes pela existir a internet, onde nós podemos conseguir, por meio de PDFs, obras de domínio público raríssimas, obras que nós chamamos dentro da tradição como obras clássicas, obras fundamentais do esoterismo, do misticismo, do ocultismo, do estudo das religiões. Vejam bem, tratar desse projeto, com toda a modéstia que nos cabe, é uma questão de auxiliar na instrução de todos aqueles que desejam compreender mais sobre as tradições iniciáticas do Ocidente, ou seja, a tradição esotérica ocidental como um todo. Falar de iniciação é falar de esoterismo. Aqui também podemos até dizer que é uma redundância usar esse termo, mas realmente falar sobre esoterismo é falar sobre iniciação. Falar de religião é falar de exoterismo. É óbvio que existem religiões com profundo cunho esotérico, religiões iniciáticas, é óbvio que existem, assim como existem iniciações exotéricas. Algumas ordens e fraternidades que hoje estão perdidas num mundo de simbolismo que nem os seus grãos mestres dominam esses temas e que, em determinados momentos, a intenção deles não é perpetuar uma tradição, pois alguns não sabem nem o nome dos seus iniciadores ou quem passou as iniciações aos seus iniciadores. Avancemos, meus caros. Esse é o nosso projeto. Eu recomendo que você que está chegando agora, se puder acompanhar os nossos episódios anteriores, faz muito bem. No caso do episódio de hoje, que é uma retomada necessária sobre as arcanas artes, ou seja, sobre as ciências sagradas, é importante que busque assistir os 2 episódios anteriores, ao qual o nosso aprofundamento vai dentro daquilo que é da objetividade, da subjetividade, da busca pelas informações que vêm de um centro em comum, que pode ser para nós, a nossa consciência, a nossa carga ancestral. Não vou atribuir aqui o nome de inconsciente coletivo, porque isso, em alguns pontos, é uma grande balela, né? Respeito à obra de Jung, mas sabemos que em determinados pontos ocorreram vários equívocos, até etimológicos, na parte do trabalho de Jung, mas não é o nosso particular aqui criticá-lo. Elogiamos seu trabalho na justa medida como criticamos também a obra de diversos autores que nós temos até como mestres. Somos críticos, temos consciência, podemos deduzir dentro das diversas obras publicadas pelos mestres, que em determinados pontos ocorreram grandes equívocos, assim como acontece hoje naquele que estuda a obra de Papus, de Gerhard Ankow. Se percebe que existiram diversos equívocos em sua obra, o que não negativa a sua obra. Então digo mesmo de Jung. Mas não quero aqui usar o termo inconsciente coletivo, porque em certo ponto ele é errôneo. Tá? Podemos falar sim sobre arquivos acássicos. Podemos falar dessa grande biblioteca astral,
desse grande cósmico, daquilo que é alimentado pelas egrégoras, aí sim, mas atribuir o nome de inconsciente coletivo, não. Não quero me dispersar muito também, mas peço àqueles que querem acompanhar o momento atual, assistam pelo menos os 2 episódios anteriores que estão aqui no Instagram, lembrando que essas transmissões são feitas como lives no Instagram, depois elas são upadas no canal do YouTube, onde ficam melhor catalogadas, adequadas como arquivo. Busquem também. Estamos tratando agora das ciências sagradas, nós já tratamos lá atrás, nos episódios 3, 4, 5 e 6, da primeira playlist, seja a playlist dos temas básicos, nós já tratamos sobre ciências sagradas de uma forma bem superficial. Continuaremos tratando o estudo de forma superficial, porque são assuntos que não cabem um aprofundamento extremo por meio do vídeo, isso seria maçante, mas seguindo as dicas que nós vamos passando para vocês, acredito que alguma coisa virá a ser útil. Tá? Então eu peço, você que chegou agora, ative as notificações, siga o nosso canal, ative as notificações em todas para não perder nenhum episódio. Por favor, compartilhem também. A gente fica encabulado, é o momento do jabá, mas é isso que faz com que esse canal prospere. Mas eu peço apenas um voto de confiança para vocês, que é compartilhem esse material com pessoas de interesse em comum. Sóforos lapis non datur lupis, a pedra filosofal não é dada a lobos. Então, por favor, vamos manter essa tradição sempre a salvo dos lobos oportunistas. Bem, depois dessa introdução, eu farei a nossa prece de abertura, a habitual prece de abertura, pedindo ao grande Deus, o grande arquiteto do universo, a Yeshua, o Cristo, o iniciado perfeito, o Cristo cósmico, ao Espírito Santo, Ruach HaKadosh, ou seja, o sopro do santo, que tragam até nós as luzes crísticas de Hod, de Elohim Tsavaot, do nosso muito caro arcanjo Micael, de todos Beni Elohim, na figura do nosso muito querido, muito amado, sempre presente, Anauel, que faça com que a nossa língua tenha a devida leveza na senda justa que medeia entre Jaquim e Boaz, e que nunca percamos os nossos propósitos de zelo pela beleza, pela bondade e pela justiça. Que assim seja. Meus caros senhores e senhoras, então vamos para a terceira parte dessa, como intitulamos, retomada necessária nas arcanas artes, ou seja, nas ciências sagradas. Partiremos hoje, então, para a primeira vertente a ser estudada nessa nossa retomada, sobre as ciências sagradas. Mas já lembrando que agora é a segunda passada nas arcanas artes, né? Em nossa História da Luz, no nosso projeto História da Luz. Digo isso, pois já tratamos desse assunto em alguns episódios atrás, nos episódios iniciais, ou seja, aqueles tópicos iniciais lá nos episódios de número 3, 4, 5 e 6, conforme eu citei antes. E eu sei que alguns de vocês lembram deles. Os nossos últimos 2 episódios foram os iniciais nessa dita retomada necessária. E eles serviram, vocês viram bem. Estou certo que alguns lembram muito bem como uma introdução para este aprofundamento que estamos agora praticando, neste momento atual do nosso projeto. Se vocês ainda não os acompanharam, procurem lá, procurem no nosso canal do YouTube ou aqui no Instagram também, os 2 episódios anteriores a este de hoje,
e coloque em dia o assunto, pois será importante para a sua plena compreensão do todo abordado em nosso atual propósito. Estes episódios anteriores tratam de uma necessária abordagem introdutória de uma absurda necessidade, cujo objetivo principal foi o de criar não apenas uma maior compreensão dos termos aplicados, utilizados na nossa abordagem atual do assunto, mas também de enriquecê-los com uma maior qualidade intelectual, e assim sendo, de gerar uma certa carga proposital àquilo que chamamos de algo a mais de conhecimento sobre determinadas peculiaridades necessárias nas ciências sagradas. Isso tudo com exclusividade a você que assiste, que nos acompanha, nossos caros senhores e senhoras da audiência. Retomando o que tratamos nesses episódios anteriores, percebam bem, como eu disse antes, há pouco na nossa apresentação do episódio de hoje, tratamos sobre a objetividade e a subjetividade. Pode parecer um tanto controverso falar sobre estes dois olhares da tal realidade, mas o que é realidade se nós não tiramos dela uma noção objetiva, também subjetiva? Saindo da objetividade, indo à subjetividade, no nosso processo meditativo, que é o que comentamos, ou até no processo da prece, nós entraremos num momento em que nós podemos chamar de centro. Nós chegamos ao nosso centro. Seria aquilo que alguns consideram a meditação, mas a meditação ela é ativa. Meditação não é passiva, não existe meditação passiva. Toda meditação é ativa. Ela te tira do plano objetivo, te conduz por meio da subjetividade até esse centro cardíaco. Podemos dizer que é o centro do ser? Podemos dizer. Mas é um momento em que pode levar alguns segundos. Eu não acredito que dure mais do que 2 ou 3 minutos, e até digo, pessoas com muito esforço conseguem atingir essa marca de 2 ou 3 minutos de profundo silêncio. É ali que você pode ouvir a voz da sua alma. Talvez eu estou antecipando e até tocando em assuntos delicados, mas é nesse centro, quando saímos do mundo objetivo, encontramos por meio da subjetividade esse quarto oculto dentro de nós, que encontraremos respostas. A tradição chama esse momento de contemplação. Contemplação difere de meditação. Meditação é ativa, contemplação é absurdamente passiva. Não há ação na contemplação. E aqui você recebe a resposta, que é aquilo que te leva de volta à subjetividade, onde você vai pesar sobre o que você recebeu e te leva novamente ao mundo objetivo, mas transformado. Percebam, se nós não trabalharmos esses pequenos detalhes, não temos como absorver essa temática das ciências sagradas com profundidade. Por quê? Porque nós ousaremos falar sobre as leis primevas, as primitivas ordens, não digo ordens no termo de conglomerados, associações, não é isso, mas nos primeiros mandamentos, nas primeiras leis, naquelas leis originárias, por isso que eu digo primevas, primitivas, as leis primitivas que foram utilizadas para criar o universo. Talvez o mais próximo que a gente possa chegar disso objetivamente aqui dentro é ao falar dentro do meio cabalístico das ferramentas que Deus, que o Criador, utilizou para criar o mundo, que são as letras hebraicas e as sefirot, ou seja, a década, né?
Toda a estrutura da árvore da vida traz uma escala que sai da origem, parte para a criação, para a formação e a manifestação desse mundo. Talvez são essas ferramentas que podem nos levar um pouco mais próximo, mas nunca, meus caros, ousaremos chegar próximo da origem dessas leis. O que nós podemos sim é, por meio desta objetividade atual, subjetividade ansiada, o encontro contemplativo pretendido por todos, a quiçá um futuro de retorno a plano objetivo para que possamos, por meio de inúmeras revelações, termos vislumbres do que podem ter sido essas leis primevas. Se não nos dermos esse tipo de pausa necessária, meu caro, é melhor ir assistir o jogo de futebol que está passando na TV. Se você não se permitir essa interiorização, não há por que você ousar adentrar nos portais das ciências sagradas. Tá? Ou seja, meditar, a prece, aquela forma de comunhão íntima com o teu próprio ser. Se você não pratica isso, se você não pratica um recolhimento de tempos em tempos, vai ser apenas conhecimento de literatura. Editora Madras, Editora Pensamento, Editora Isis ficarão muito felizes em receber o seu rico dinheirinho, mas não passará de conhecimento livresco. Avançando, meus caros, a vertente particular que exploraremos hoje, também no próximo episódio, talvez mais um episódio, temos roteiro para bastante coisa ainda. Essa vertente particular, a qual será estudada hoje por nós, é conhecida no meio ocultista como a guardiã da mais velada, se não a guardiã das mais ocultas formas de transmissão de conhecimento que é perpetuada pelo esoterismo ocidental. Conhecimento que herdamos dos venerados mestres passados das nossas antigas tradições iniciáticas. Aponto essas informações, mesmo que pareçam ao momento redundantes, para lembrar que é, pois, unicamente por meio delas que vamos entender, ou se não gerar uma forma ou meios de reconhecer certas palavras, ou ainda melhor dizendo, de decodificar a sua peculiar linguagem cifrada, utilizada em certas recorrências pelos grandes iniciados, não apenas do passado, mas também os do presente e, quiçá, os do futuro, principalmente pelos nossos irmãos alquimistas do passado, com a intenção de proteger seu conhecimento dos simples curiosos de se apropriarem da sua arte, daqueles que chamamos em outros momentos de nosso projeto como lupus, os lobos. Lembrando que nosso estudo não intenciona, não busca aprofundar-se tecnicamente em exageros, levando nosso diálogo até a exaustão desses temas, pois o ambiente que é aqui propiciado em nosso projeto pelas redes sociais não pede e também não possibilita essa espécie de abordagem. Nossa intenção é e sempre será de apontar-lhes um norte ao lhes apresentar informações corretas, concretas, mas sempre na justa medida. E sim, dentro das nossas possibilidades, daremos as melhores explicações possíveis sobre o assunto, naquela linguagem sempre acessível, típica de nosso trabalho desenvolvido até o momento no projeto A História da Luz. Aqui lembro-lhes que, se chegarmos a algum ponto em que fica no ar aquele desejo de quero mais,
Aqui é o ponto em que aquele que sente que deve e deseja conhecer com maior profundidade sobre determinados aspectos particulares em qualquer um dos assuntos abordados por nós em nossos programas, não deixe de pedir maiores informações, pois sempre teremos a maior satisfação em tentar lhes indicar qual é o caminho mais seguro a ser seguido em busca dessas particularidades as quais anseia. Essa é a premissa do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, não é? É nosso maior desejo direcionar nossos ouvintes, nossa audiência, para o caminho mais seguro na jornada rumo à iniciação tradicional do esoterismo ocidental. Avancemos. Tendo como seus maiores expoentes os egípcios e os gregos, o hermetismo é uma ciência sagrada que possui um complexo sistema de desenvolvimento que, para ser bem compreendido, é necessário você adentrar nesta ciência com olhos e ouvidos muito abertos e atentos. O hermetismo é possuidor de uma mitologia muito particular. Desde a sua origem datada, e aqui falamos da sua origem humana, logo, origem terrena, é claro, até a geração de seus conteúdos profundos pelas tradicionais escolas herméticas, que se unem na sua tradicional e sempre recorrente de ser citada a escola alexandrina. Essa ciência pretende, assim também como as suas ciências irmãs pretendem, com suas próprias bagagens filosóficas, sempre conduzir o neófito, o buscador, que nela se inicia em uma jornada que, ainda há quem pense o contrário, o leve até outras realidades muito diferenciadas em vida, ao que chamamos de o caminho ao adeptado. É muito claro aqui, meus senhores e senhoras, que trataremos apenas do que já é por nós conhecido. E também fica muito claro o que foi muito bem debatido e fixado no assunto do plano objetivo, subjetivo, objetivo, que foi recorrente entre nós nos últimos 2 episódios do nosso programa, do projeto História da Luz, e suas repetitivas abordagens. Ou seja, aquilo que já comentamos anteriormente. A necessidade de sair do plano objetivo, a ida até o plano subjetivo, pede sempre um retorno ao plano objetivo. Ninguém habita o plano subjetivo. Se habita o plano subjetivo, é certo que ele tem alguns problemas sérios, patologias e diversas coisas que são tristes de serem diagnosticadas e debatidas, mas cada um tem seu fardo. Lembremos, ao buscador, a saída do plano objetivo, a ida até o plano subjetivo, ali o encontro com esse centro contemplativo, aonde vem a resposta do nosso íntimo, pede que retornemos ao plano objetivo, mas nós retornamos assim modificados, mudados, transformados com um novo aprendizado, muitas vezes após essa repetição de processo meditativo, da prece, da interiorização, do recolhimento, nós vamos modificando aspectos da nossa vida. E eu posso lhes dizer que isso aconteceu comigo e acontece com inúmeros outros aos quais eu não posso citar, mas é comum na caminhada do esoterista aquilo que nós podemos até chamar de vislumbres místicos. Verdadeiramente, os vislumbres místicos têm a ver com esse processo de contemplação. Tá?
Mas sem muita delonga, senão a gente só fica falando sobre isso. Como dito antes, busquem os 2 episódios anteriores, onde nós trabalhamos de uma forma um tanto adequada para introduzir as ciências sagradas. Nós tratamos nos 2 episódios anteriores sobre essa situação de plano objetivo, subjetivo e retorno ao plano objetivo. Bem, essa complexidade que vai se cobrindo de véus, ou vai até, podemos dizer, mascarando-se na sua linguagem, vai tirando do caminho qualquer caráter ou intenção de simplicidade e segue produzindo desde sempre alguns tons de estranhamento aos que deste meio não são partícipes. E este estranhamento continuará pedindo que dele se afastem, e então que ali apenas apresentem-se aqueles que possuem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Situações que transformam este meio realmente em um espaço muito seguro, apenas habitado por aqueles que se adequaram a uma linguagem específica e que ali permanecem por se tratarem e se compreenderem como iguais. Ou, afinando esses termos, apenas ali nesse meio permanecem aqueles que nele se reconhecem como iguais no uso e na compreensão da linguagem hermética. Conhecida como a ciência das relações, o hermetismo nos apresenta os fundamentos das semelhanças entre as realidades abrangentes e presentes ao microcosmo e ao macrocosmo, em semelhança e reciprocidade. Com uma ampla carga histórica, mágica, mítica e filosófica, o hermetismo possui nele, de forma muito clara, a presença das raízes vindas das 2 escolas que ele representa em profundidade: a escola dos magos egípcios e a dos filósofos gregos. E, como dito, isso fica claro pela presença da própria linguagem e dos símbolos que são nele apresentados. Ficando isso muito bem definido como suas origens, vejamos então como estes 2 aspectos histórico-filosóficos se casam bem. O platonismo e todas as suas camadas se apresentam como a maior contribuição grega nessa ciência, e isso é inegável, sem nenhuma máscara ou relutância que conduza a alguma dúvida, visto que é um fato histórico que todos os grandes iniciados que buscaram crescer em conhecimento mágico e hermético buscam e, quiçá, buscarão assimilação com o pensamento platônico para o adequado ajuste de vocabulário necessário para a sua evolução no campo específico desta arte sagrada. Até aproveito aqui esse ponto e sugerir aos que são buscadores um livro chamado Platão Educador. Ele é talvez a obra introdutória, a obra básica para aquele que deseja estudar Platão. Outra coisa, a leitura da República, do Timeu, de Crítias. Estes são objetos importantíssimos para a compreensão de Atlântida, visto que o relato fidedigno que temos sobre Atlântida vem de Platão. Né? Não sei se vocês sabiam disso, mas estão agora sabendo. Mas recomendo, Platão Educador. Busquem esse livro. E não se limita apenas ao vocabulário, que isso fique bem claro aqui, pois a amplitude segue sobre mundos, sobre eras, sobre números, sobre o divino, e o grande mestre Platão nos legou isso tudo e muito mais. Além, é óbvio, dos diálogos que nos deixou sobre o legado pensamento de Sócrates, visto que ele foi discípulo de Sócrates. Ou alguns até teorizam que Sócrates eram vozes na cabeça de Platão. Eu acredito que Sócrates foi um ser de carne e osso. Tá? Mas, enfim,
É complexo falar sobre esses fatos históricos. Mais um detalhe importante que aqui não pode faltar, ficar em branco, é que seu discípulo mais notável, de Sócrates foi Platão, ou Aristócles. Platão, o nome de Platão é Aristócles. E o discípulo mais notável de Aristócles, de Platão, foi Aristóteles, filósofo que deixa uma marca incrível no Ocidente, principalmente ao legado que foi encontrado junto à patrística, à escolástica, os chamados pais da igreja, e Aristóteles teve como seu mais notável discípulo Alexandre o Grande. Que turminha! Imagine como devia ser a janta desses caras. Sócrates tem como discípulo Platão. Platão tem como discípulo Aristóteles. Aristóteles tem como discípulo Alexandre o Grande. É um quarteto. O Ocidente deve muito a estes. E Alexandre o Grande, ele mesmo, o fundador de Alexandria, cidade portuária que teve nela o lendário farol de Alexandria e a lendária biblioteca de Alexandria. Talvez a própria... Bem, uma biblioteca é um farol. E é o que compete aos egípcios. Falamos agora dos gregos, vamos agora a esse legado dos egípcios. É um pouco desnecessário falar sobre eles, porque acho que em todo episódio eu falo sobre os egípcios, mas cabe muito bem ao presente momento. Todo o respaldo de sua mitologia e religião fundamentam e contribuem com as enigmáticas figuras de fundo na lendária trama hermética. Esta ciência arcana que tanto nos tem a ensinar e que, de certo, levaremos ainda milênios para ainda mais um pouco e superficialmente decifrarmos seu conhecimento. A figura importante de Thoth, então pelos gregos tornado ou comparado a Hermes, é a principal deidade na formação de um todo que gera o panteão egípcio, e a partir daqui temos os acontecimentos e, consequentemente, formas são dadas ao mundo físico primordial. Além de toda essa base, o hermetismo possui nele a enorme tradição iniciática egípcia, que por si já é completa em gnose, mística e magia, sem falar da astrologia, alquimia, cabala e a própria ciência hermética próprias da sua tradição. Portadores de algo único, esse povo transpõe ao tempo todas as tradições conhecidas em superioridade, ou se não em pé de igualdade. Ambos os povos e suas culturas arcanas transmitiram ao Ocidente algo que outros poucos povos conseguiram apenas algo em equivalência se forem somados seus resultados tradicionais. Colocarmos os egípcios num prato da balança e todos os outros povos, talvez a balança fique equilibrada. Tá? Os egípcios matavam a pau. É certo que devemos aos gregos e sua ptolomização do Egito, compilando o que existiu oriundo daquelas escolas herméticas, iniciáticas, por iniciativas como as da Biblioteca de Alexandria. Mas sabemos que não foi apenas isso. Se diz que quando a tradição oral de um povo dá sinais de decadência, os sábios destas mesmas tradições autorizam que essa tradição deixe de ser passada apenas de forma oral e torne-se a ser escrita. Isso se dá, em alguns casos, já com algumas centenas de anos antes da decadência ser proclamada oficialmente. Para isso, será que os sábios não utilizavam das ciências sagradas? Ciências sagradas, essas mesmas que estão cá entre nós desde os tempos
que certos povos que fundaram Atlântida já existiam. Não podem. Essas ciências não podem, não tem como estarem erradas, simplesmente porque um papa qualquer escreve uma bula condenando a astrologia ou você de ser maçom ou um iniciado em alguma tradição ocidental. Pensem bem sobre isso, meus caros. Bem, nos vemos na próxima semana com a segunda parte do nosso estudo sobre o hermetismo. Até lá e fiquemos todos no bem, sempre.